Olá, eu sou o Davi Loureiro, técnico de suporte aqui da equipe da MB Sistemas, e hoje eu vou apresentar para vocês sobre as regras de prestação de contas da fase 5 do Aldesp, ok? O que seria o Aldesp? O Aldesp é o sistema eletrônico por qual o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo recebe as informações de maneira padronizada, né, dos entes públicos aqui do Estado de São Paulo. Bom, o que seria a fase 5? Vamos recapitular aí só a questão das outras fases. O que seria a fase 1? Fase 1 é planejamento orçamentário. Fase 2, a execução orçamentária, ali os balancetes e as conciliações bancárias. A fase 3 seriam os atos de pessoal e a fase 4, licitações e contratos. Agora, a fase 5, ela é sobre os repasses feitos ao terceiro setor, ok? Então, a fase 5, ela vai ser sobre os repasses feitos às OSCs. O que seriam as OSCs? Organização da Sociedade Civil, correto? Então, agora vem padronizar, que isso antes era enviado pelo CNTS, como a gente vai mencionar, que era o Sistema de Repasse ao Terceiro Setor, agora vai ser de maneira padronizada através da fase 5 do Aldesp, ok? Então, vamos tratar sobre isso e contextualizando apenas, tudo isso foi regulamentado em 2019, né? Não a fase 5, mas a Organização da Sociedade Civil foi regulamentado a partir do marco regulatório da Organização da Sociedade Civil, né? Que seria a EMIROSC ou EMIROSC, tá? Então, desde 2019, isso já vem sendo normatizado, regulado, né? Foi aprovado na Lei de Vigor desde 2019, e ela determina quais são as exigências, como que vai ser prestado conta, como que tem que ser cumprido, certo? E aí a fase 5 agora vem para auxiliar, padronizar essas informações de envio para o Tribunal de Contas, né? Para facilitar a auditoria, facilitar a comunicação entre as entidades e o tribunal, ok? Bom, vamos lá. Sobre as informações aí da fase 5. Primeiro de tudo, a prestação de contas na fase 5 é anual. Mas, cuidado, não é só um prazo que envolve a fase 5. Não é simplesmente uma vez no ano, correr para fazer tudo, né? E vai dar certo. Não, tem mais de um prazo. Tem o prazo para cadastrar o ajuste lá no tribunal, o prazo para cadastrar o aditivo, um prazo para mandar a declaração negativa e tem o prazo para prestação de contas, que seria você está prestando contas sobre o que foi repassado. Então, a partir do momento que foi repassado, uma vez ao ano vai ser enviado sobre todo o ano anterior. Então, vamos lá para a nossa apresentação. Primeiro, a prestação de contas é anual, ou seja, uma vez no ano vai ser enviado sobre o ano anterior. Então, uma vez no ano vai ser prestado conta, mas, lembrando, não é só esse prazo que possui na fase 5. Tem o prazo também para cadastrar aditivo, ajuste, também vai ter o prazo para enviar a declaração negativa, ok? Então, vamos atentar a isso. Agora, a prestação de contas, o repasse, as conciliações bancárias, documentos fiscais, toda essa movimentação do ajuste vai ser prestado conta uma vez ao ano. Deve ser enviada até 30 de junho do exercício seguinte. Então, por exemplo, agora estamos em 2026, em 30 de junho de 2026 vai ser o prazo limite para enviar o ano inteiro de 2025. Okay? Então, até 30 de junho do exercício seguinte tem que ser enviado. Nesse caso que nós estamos, 2026, 30 de junho de 2026 vai ser o prazo para mandar o ano de 2025. Bom, a partir do exercício de 2025, prestação de 2026, assim como a gente acabou de explicar, né, vai ser prestado conta dessa forma, porém, é importante ressaltar que esse é o primeiro ano que vai ser enviado dessa forma, correto? Anteriormente era enviado pelo CNTS, né, antes a fase 5 ela já vem sendo implementada parcialmente, né, lá no ambiente da Udesp já vem sendo cadastrados os ajustes desde 2023, e agora vai ser começado a ser enviadas as prestações, começarão a ser enviadas as prestações de contas para a fase 5, né, diretamente para a fase 5, de maneira padronizada, a fim de facilitar a auditoria e a comunicação entre as entidades, ok? Bom, são obrigatórios apenas dados referentes ao ajuste. Então, por exemplo, a organização da sociedade civil lá, que recebe, né, vamos chamar de entidade beneficiária. E é muito importante mencionar o seguinte: beneficiária e beneficiada pode confundir. Alguns acham que beneficiária é quem beneficia, mas não. Beneficiária é quem está sendo beneficiado, né? Então, beneficiado é aquele que já foi beneficiado. Agora, beneficiária é aquele que constantemente vem sendo beneficiado. Ok? Então, a beneficiária é quem recebe o repasse e quem repassa, né, é chamado de concessora ou concedente.
né? Então, tem alguns termos, tá? E só para não confundir essa questão do beneficiário, muitas pessoas confundem, é natural, ok? Então, são necessários apenas dados referentes ao ajuste. A fase 5 ela tem uma parte feita no ambiente do Aldesp, dentro do próprio site, por interação direta, né, que seria o cadastro de ajustes e dos aditivos, só que tem uma parte do Aldesp, da fase 5 que ela é enviada através do software do jurisdicionado, exclusivamente pelo software do jurisdicionado, tá? E aí no software, a OSC, que é a Organização da Sociedade Civil, ela vai acabar se deparando com uma infinidade de funcionalidades, e aí ela enfrenta a dúvida, né, do que ela tem que cadastrar. Nesse caso, serão cadastrados apenas os dados referentes ao ajuste, tá? Bom, vou explicar o que é o ajuste, aí a gente já menciona esse tópico. O ajuste é um instrumento jurídico de parceria, né? O instrumento jurídico de parceria entre, ou melhor, de acordo, né? Entre o concessor e o beneficiário, ok? Na fase 4, por exemplo, o ajuste também é um instrumento jurídico, né? Mas de acordo entre o contratante e o contratado. Nesse caso da fase 5, é um instrumento jurídico de acordo entre o concessor e o beneficiário, ok? Então, esse é o ajuste, tá? O aditivo, ele não é um ajuste novo, tá? Só para deixar claro. O ajuste é o termo inicial lá, o instrumento jurídico inicial lá que vocês assinaram, tá? Os ajustes serão aditivos do ajuste, não são novos ajustes, tá? É importante mencionar isso também. Então, bom, são obrigatórios apenas dados referentes ao ajuste. Então, por exemplo, eu preciso cadastrar todos os funcionários que tem na OSC, eu preciso cadastrar todos os funcionários, mesmo os que não recebem o salário ou não paga-se o FGTS, por exemplo, daquele funcionário, ou não paga nada referente àquele funcionário, eu preciso enviar as informações desse colaborador da OSC? A resposta é não. Então, no caso, são obrigatórios apenas dados referentes ao ajuste. O que o tribunal quer é saber o que acontece com o valor do repasse, não informações que são internas da entidade, tá? A não ser que seja previamente comunicado, tenha alguma outra orientação, mas o que é necessário são os dados referentes ao ajuste, ok? Bom, fase 5 e CIS-RTS, é o período de transição. Então, como a gente mencionou, anteriormente era utilizado o sistema CIS-RTS, né, o Sistema de Repasse ao Terceiro Setor, e agora vem sendo, né, agora não, em 2023, como a gente explicou, vem sendo implementada a fase 5 do tribunal, então está num período de transição. Como que acontece? Vai parar de uma hora para outra? Não. Então é importante muito se atentar a isso, tá? Porque às vezes a pessoa tá, a entidade está cadastrando de uma maneira e poderia continuar da maneira antiga por conta da data do ajuste, tá? Então tem que ter muita atenção a isso. A fase 5 tudo que foi firmado, todos os ajustes, tá? Então a gente já mencionou aqui a diferença de ajuste e aditivo. Ajuste é um instrumento lá inicial. Aditivo, ele é aditivo do ajuste. Os ajustes que foram firmados a partir de 1 de junho, com data igual de 1 de junho ou a partir dessa data, eles já vêm sendo cadastrados lá no site do Tribunal de Contas, e esses vão ser enviados para o Estado de Contas agora na fase 5, tá? Agora, os ajustes que foram firmados antes de 1 de junho, que seja 31 de maio para trás, esses vão ser enviados, continuarão sendo enviados pelo CIS-RTS. Então, por exemplo, eu tenho um ajuste que foi assinado em 2022. Ele ainda está vigente em 26. Foi sofrendo aditivos, ele ainda está vigente. Por ele estar vigente agora, eu preciso mandar pela fase 5? Não, porque o ajuste inicial foi firmado antes de 1 de junho, ok? Então, ele continuará sendo enviado pelo CIS-RTS. Quando for feito um novo ajuste, aí sim que vai passar a ser enviado pela fase 5. Ok? Então, esse é o momento de transição. É muito importante prestar atenção nesses detalhes, porque às vezes um aditivo foi feito em 26, a entidade se confunde, a entidade concessora às vezes pede para a entidade continuar prestando conta, eu começar a prestar conta já no novo modelo da fase 5, mas são para os ajustes feitos, firmados a partir de 1 de junho, ok? Então, esse é um detalhe muito importante para analisar, correto? Bom, como a gente mencionou, né, parcialmente é feito por interação direta e parcialmente é exclusivamente pelo software do jurisdicionado, tá? Então, na fase 5, o cadastro do ajuste em si, ele é feito através de interação direta. Ou seja, desde 1 de junho de 23 vem sendo implementado dessa forma.
Quando você firma um ajuste, quando você assina um ajuste novo, se ele foi firmado depois de 1 de junho de 23, já vem sendo dessa forma desde essa data, tá? Então, isso que a gente mencionou. Agora está sendo para o primeiro ano para enviar a prestação de contas, que são os repasses, as datas que foram feitos repasses, para a fase 5, o prestador conta ali a prestação de contas mesmo do ajuste. Agora, o cadastro inicial do ajuste, ele já vem sendo feito desde essa data. Então, tem que se atentar a isso, tá? Desde 1 de junho vem sendo cadastrado. E aí, o prazo, lembra que a gente falou, é uma prestação de contas anual, mas tem mais de um prazo, não é só um prazo por ano e acabou. Sempre que é assinado um novo ajuste, desde 1 de junho de 2023, você tem 10 dias úteis para cadastrar esse ajuste, né, a partir da data de assinatura, cadastrar esse ajuste lá no site do tribunal, certo? Que é exclusivamente para o site do tribunal. Vocês vão entrar lá no portal do sistema do Aldesp, você entra na fase 5, e aí vocês vão cadastrar o ajuste por lá. O aditivo, mesma regra, mesma coisa. Vai ser cadastrado direto, lá por interação direta, no site do tribunal, e tem 10 dias para vocês cadastrarem a partir da data de assinatura. Lembrando, quando vocês forem cadastrar, o aditivo ele não vai ser um novo ajuste, ele vai ser um aditivo sobre o ajuste. Então, lá no sistema da Udesc, vocês vão ter uma opção para informar que é um aditivo sobre determinado ajuste, tá? Não é um novo ajuste. Senão depois vocês vão ter que excluir e recadastrar da maneira correta. Então, muita atenção a isso. Bom, aí vem a parte. A prestação de contas, ela é enviada através do software do jurisdicionado. Então, a fase 5 ela está exclusivamente a prestação de contas enviada pelo software do jurisdicionado e o cadastro do ajuste aditivo, como a gente mencionou, assim como outras informações, é exclusivamente por interação direta. Então, ela está dessa forma. Uma parte é exclusivamente de interação direta, outra exclusivamente através do software do jurisdicionado, através de web service, né? O famoso arquivo JSON, vem sendo implementado aí para o tribunal, a fim de evoluir, né, a questão da prestação de contas, facilitar também e modernizar. Bom, a necessidade de declaração negativa. Então, a gente já mencionou sobre o cadastro do ajuste, a gente já mencionou sobre o cadastro do aditivo e já mencionamos sobre o cadastro, o envio da prestação de contas. Foram 3 prazos aí. 10 dias úteis para cadastrar, depois da assinatura, cadastrar o ajuste, 10 dias úteis depois do aditivo, cadastrar lá no ambiente do Aldesp o aditivo, né, até 10 dias úteis depois da assinatura do aditivo, e também a prestação de contas, que tem o prazo anual, que a gente já mencionou. Agora, a gente vai mencionar sobre a declaração negativa, tá? É um outro prazo que envolve na fase 5. Ao todo, seriam esses 4 prazos. Pelo menos, a orientação até o momento é de que há esses 4 prazos. Tá? E aí, esse outro prazo seria a declaração negativa, muito importante e muito também cobrado pelo tribunal. Tá? A gente vai mencionar no próximo slide sobre isso, eu vou entrar em mais detalhes. Então, os 3 aqui já foram explicados, agora falta explicar esse quarto, que era a declaração negativa, ok? Bom, o início da prestação segue a data da assinatura do ajuste. Isso é muito importante mencionar. Por quê? Vamos supor que em dia 30 de dezembro de 2025, vocês assinaram um ajuste, certo? Aí, 10 dias úteis depois dessa data, foi cadastrado o ajuste lá no site do tribunal, tudo ok. Só que agora, em 2026, dia 30 de junho, tem que enviar 2025. Poxa, mas o meu ajuste ele só ficou 2 dias vigente em 2025. Eu preciso cadastrar ele? Eu preciso enviar a prestação de contas? Sim, porque o início da prestação segue a data da assinatura do ajuste. Assinou? Então aí tem 2 dias que ficou válido em 25. Por mais que não tenha repassado, por mais que não tenha recebido, nem gasto nada, ou nem cedido bem, nada aconteceu nessa data, em 2025, tem que enviar a prestação de contas para o tribunal. Lembrando, prestação de contas é só pelo software do jurisdicionado. E aí, no caso do STS, do Sistema de Terceiro Setor da Fiorire, seria enviada uma prestação de contas sem movimentação na referência. Então, naquela referência, ou seja, naquele período de dezembro, do mês de dezembro, por exemplo, não houve movimentação. Teria que enviar para o tribunal esse movimento aí, essa prestação de contas sem movimentação na referência. Por quê? Porque não tem como o tribunal adivinhar que nesses 2 dias aí que ficou vigente em 2025, não houve nada de repasse nem gasto no período, tá? Bom, e é enviado pelo software, pelo jurisdicionado, perdão. Então, a fase 5 ela é enviada pelo jurisdicionado. A OSC, ela presta conta, né, através do sistema do jurisdicionado, através do software do jurisdicionado,
padroniza as informações, que antes era através de PDF, né? E agora as informações vão ser padronizadas. Então, a OSC vai cadastrar isso no software e quem vai transmitir para o Tribunal de Contas continuará sendo jurisdicionado. No caso, poderia ser a prefeitura, ou câmara, ou autarquia, ou fundações típicas. Então, continua sendo o jurisdicionado que vai transmitir para o Tribunal de Contas. Tudo bem? Bom, vamos lá para os tipos de declaração negativa, né? Eu mencionei para vocês que nós íamos ver sobre as declarações negativas. Bom, temos 5 tipos de declaração negativa. Quais seriam elas? Termo de fomento, termo de colaboração, parceria, convênio e contrato de gestão. Temos 5. Ok. Bom, o que seria a declaração negativa? Eu vou informar, e muito importante, tá? Eu vou só fazer um parênteses. A gente acabou de mencionar aquela movimentação, no exemplo lá dos 2 dias que eu ativo em 25, etc. Não seria declaração negativa. Seriam, naquele caso lá, era uma prestação de contas sem movimentação na referência, certo? A declaração negativa agora seria outra coisa, tá? Então, o que estamos chamando de declaração negativa na fase 5 seria essa aqui que eu vou te explicar agora. Bom, vimos esses 5 tipos de declaração negativa. O que significa? Depende da tua entidade, o prazo pode ser anual, que aí é 15 dias úteis após o fechamento do exercício, do período. Então, por exemplo, finalizou em 31/12, 15 dias úteis você envia a declaração negativa. Isso é só por caso de câmaras e outras entidades. Agora, para fundações típicas, autarquias e para prefeituras, vai ser quadrimestral. Então, fechou o quadrimestre, tem 5 dias úteis, não 15, tem 5 dias úteis para enviar a declaração negativa para o tribunal. Ok? Então, prefeituras, autarquias e fundações típicas, 4 meses, a cada 4 meses, vai ter a necessidade de enviar a declaração negativa. Outras entidades, como câmaras, caso seja a situação, vai enviar uma vez por ano. Tá? Então, muito importante mencionar isso e vai estar no calendário de obrigações da Aldesp e ela vai estar disponível, tá? Essa informação aí, essa data vai estar no calendário de obrigações para vocês não se esquecerem, ok? Então, vamos lá. Temos as 5 tipos de declaração negativa. O que seria? Você, nesse quadrimestre, vamos colocar no exemplo aí a prefeitura. Fechou o quadrimestre, 1 de janeiro até 30 de abril. Fechou esse período. Nesse período, você teve algum desses 5 tipos? Olha, eu tive um termo de fomento. Então, se você teve um termo de fomento e não teve nenhum dos outros 4, você precisa enviar uma declaração negativa de colaboração, uma de parceria, uma de convênio e uma de contrato de gestão, ok? Então, se eu firmei eu vou enviar, vou cadastrar o ajuste lá como integração direta, como a gente mencionou. Agora, esses outros 4 eu não firmei nesse quadrimestre, então eu envio a declaração negativa para o tribunal. E aí isso é cadastrado lá direto pelo site do Tribunal de Contas. Ok, Léo? Direto pelo portal de sistemas lá do Aldesp. Tudo bem? Então, se eu firmei eu vou mandar a declaração negativa dos outros 4, caso não tenha firmado nenhum dos 4. Se eu firmei 2 desses tipos, eu vou cadastrar o ajuste, vou seguir corretamente, e dos outros 3 eu tenho que mandar a declaração negativa. O Tribunal de Contas está esperando ou um ajuste cadastrado desses 5 tipos, ou a declaração negativa. Então, ou ele está esperando um termo de fomento, ou uma declaração negativa do termo de fomento, ok? Então, seriam esses 4 prazos aí que eu expliquei para vocês. Declaração negativa, prestação de contas anual, ajuste e aditivo. A gente já viu desses 4 aí, foram explicados, tá? Ao meu conhecimento, ao nosso conhecimento, é que tem esses 4 prazos que envolvem a fase 5, ok? Tem que ficar atento. E agora vamos para a questão da periodicidade. Eu quebrei a cabeça e o slide está aqui apresentando para a gente. Bom, sobre os prazos da declaração negativa. Então, a gente já entendemos, né? Nós já entendemos que se tiver um cadastrado no período, eu vou enviar a declaração negativa dos outros 4, caso não tiver. Se eu cadastrei 2, né? Essa lógica a gente já entendeu. Agora vamos para os prazos. Periodicidade quadrimestral. Seria 5 dias úteis após o encerramento do período. Fechou 30 de abril, até 5 dias úteis para enviar essa questão da declaração negativa. Para o Estado, são as unidades gestoras executoras, autarquias e fundações típicas. No caso dos municípios, prefeituras municipais, autarquias e fundações típicas. Periodicidade anual, os demais órgãos vão enquadrados acima. Então, no caso das prefeituras e das fundações, que são os maiores casos, né, vão ter que fazer o envio quadrimestral dessa informação direto pelo tribunal, pelo site do Aldesp, tá? Pelo ambiente da fase 5, que aí seria por interação direta. Então, dos 4 prazos,
três são por interação direta. Declaração negativa, ajuste aditivo, interação direta e a prestação de contas anual feita pelo software do jurisdicionado, exclusivamente dessa forma que foi explicado. Tudo bem? E agora, para encerrarmos, vamos tratar sobre a questão do reenvio. O que envolve o reenvio? Bom, primeiro de tudo, ao reenviar um mês, todo o período deve ser reenviado. Então, vamos colocar um cenário onde você enviou todo o ano todo o exercício de 2025. Todos os meses você enviou para o tribunal. Você enviou janeiro, fevereiro até dezembro. Porém, você percebeu uma informação errada, diferente, e aí você, a fim de corrigir, quer enviar de novo essa informação de setembro. Bom, eu já enviei o ano todo, eu vou corrigir setembro. Eu posso só enviar o mês que eu estou corrigindo e deixar o restante que já está enviado? Não. Então, se você fizer o envio de setembro, vai ter que fazer novamente o envio de outubro, novembro e dezembro, até o final do ano, né, que é todo o período posterior, para ser reenviado depois. Então, envia um mês, envia todo o período posterior. Se vocês estiverem tentando corrigir uma informação antes do prazo da prestação, que é o prazo de 30 de junho, antes desse período, você vai conseguir enviar, depois reenviar, porque vai ter aceite automático, se tiver antes do período final do prazo da prestação. Agora, depois desse período, tem como fazer um envio também, só que aí vai ter que pedir uma autorização para o pessoal do Tribunal de Contas para eles liberarem esse envio. Tudo bem? E aí é muito importante mencionar isso. É muito importante se atentar a enviar antes do prazo, pois se fizer um envio e precisar reenviar alguma informação, a data que vai ser considerada é a data do último envio catado com sucesso. Então, nesse caso, eu deixei para enviar de última hora, enviei no dia 29 de junho. Aí dia 30 era sábado, né? Eu não quis conferir e tal. Na segunda-feira, não sei se esse ano cai nessas datas, tá? Mas vamos supor que eu deixei para ver no dia 1, eu deixei para conferir tudo. Eu conferi e encontrei um problema. Se eu tiver que fazer um reenvio dessa informação de um mês, toda a sua prestação vai ser considerada como fora do prazo, porque é o último envio acatado com sucesso foi enviado fora do prazo, então esse vai ser a data que vai ser considerada. Então, aí você agiliza tudo, faz dentro do prazo, por não ter conferido, precisa enviar fora do prazo, acaba sendo contado como fora do prazo. Então é muito importante se programar, se planejar para enviar pelo menos com 5 dias, 4 dias de antecedência, no mínimo, para ter um período aí para você analisar e, caso necessário, fazer o reenvio aí e não ser contado como fora do prazo, né? Então você corre para enviar, depois que você enviar uma situação, uma informação fora do prazo, acaba precisando fazer um reenvio fora e conta como se fosse fora do período, tá? Gente, desculpa se esse vídeo ficou longo, tá? Queria agradecer a atenção de vocês. Fiz com o máximo de detalhes possível para envolver o máximo de situações, para caber no máximo de cenários possíveis e vocês poderem adequar isso ao cenário de vocês e poder se situar do que seria a fase 5 e do que a gente está dialogando, do que a gente está conversando sobre. Tudo bem? Bom, espero que tenham gostado do conteúdo. Estamos à disposição e até mais.